Então, bom dia a todos. Bom dia! Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, na sua bondade. O povoado de Betesda, na época de Jesus, cuja tradução do hebraico significa Casa da Misericórdia Divina, era um lugarejo em que as pessoas mais enfermas, paralíticos, rancenianos, enfermidades diversas que tomavam conta daquela população habitualmente esmaecida, limitada em relação ao alimento, aos recursos em geral, elas ali chegavam, geralmente no começo da tarde, porque ali havia um tanque muito especial. Esse tanque, formado entre as rochas, em que a água brotava, minava do solo e formava algo como uma piscina, em que as pessoas entravam e no fim da tarde, essas águas se agitavam em função do vento mais rude, mais enérgico, que surgia naquele período. E aquilo era interpretado como anjos do Senhor que desciam e agitavam as águas. E quem ali se banhasse, ficava curado. Jesus, passando por ali, certa tarde, num sábado, encontrou um paralítico a certa distância da piscina. Ele se aproximou e o moço olhou para ele, dizendo: Mestre, eu gostaria tanto de ser curado, mas eu estou numa situação aqui muito difícil, porque eu não consigo me locomover. Os que estão aqui, na sua grande maioria, conseguem. E quando eu tento me arrastar para chegar até a piscina, muitos já ocuparam aquele lugar. E eu não consigo espaço para entrar naquelas águas. Jesus olhou para ele com muita ternura, mas ao mesmo tempo com bastante energia, e disse: levanta, toma o teu leito e anda. Repentinamente algo se transformou naquela criatura. Ele começou a sentir estranhamente uma força nos membros que ele não experimentava há muito tempo. Ele começou a perceber que podia movimentar as pernas, os braços ganhavam força e energia, e ele se sustentou no solo e começou a se levantar diante de todos. Extasiado em que estava, tomou o leito e quis ir embora, radiante. Mas os judeus que estavam em volta interromperam-lhe o passo e disseram: não podes carregar o teu leito, hoje é sábado e é proibido trabalhar. É tão curioso isso, porque ninguém ficou feliz com o que aconteceu com ele. Nessa passagem do Evangelho não percebemos os amigos também exultantes, as pessoas impressionadas. Ao contrário, cresceu a inveja. E logo foram atacá-lo diretamente naquilo que a tradição obrigava: não produzir qualquer esforço. E o moço responde: mas aquele que me curou, ele próprio me disse: toma o teu leito e prossegue. Então eu obedeci. Passado algum tempo, Jesus encontra o moço curado no templo. Olha para ele e diz: muito bem, eis que estás são. Eu te recomendo, não voltes a pecar,
para que não te aconteça algo muito pior. Essa afirmação é a nossa hipótese de trabalho hoje, porque ela é extremamente curiosa. Uma pessoa se recupera de uma enfermidade, alguém se aproxima dela e diz: não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. É muito curioso, porque quando alguém está em convalescença, o médico diz: tome cuidado com a dieta, não interrompa as medicações, faça repouso. Imaginem se alguém vai ao meu consultório e eu digo: não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. A pessoa levantaria e disse: este médico está louco, não tem o menor sentido. Porém, Jesus está correto. E é o que eu quero hoje justificar e apresentar uma proposta de saúde baseada totalmente no Evangelho, na sua proposta de boa nova, somado a uma avaliação de natureza psicológica, profunda, espiritual, para que vejamos que o que ele disse procede completamente. O Espírito, que é o princípio inteligente do universo, iniciou a sua trajetória multimilenar como criatura simples e ignorante, conforme consta em O Livro dos Espíritos, isto é, simples na forma, na estrutura, e ignorante no conhecimento, nos elementos de aprendizado naturais. Ele se iniciou nos seres unicelulares, na ameba, que ocupava os mares tépidos no começo da formação do globo terrestre. A ameba experimentou os primeiros contatos com o solo, sentindo a fricção, sentindo a irritabilidade no chão, treinando, portanto, os primeiros ensaios de movimento. A partir daí, o princípio inteligente penetrou no campo dos seres vegetais, nas algas, nas plantas mais desenvolvidas, ocupando ainda os mares, depois a terra firme, transformando-se em grandes vegetais. Ao mesmo tempo, penetrou no campo do reino animal, inicialmente nos invertebrados, depois nos vertebrados, partindo dos animais inferiores para os animais superiores, o cão, o cavalo, o golfinho, a baleia, o elefante, que são animais considerados superiores. Por quê? Porque têm um instinto mais avantajado, tem um instinto mais capacitado, que se assemelha a uma façanha de sentimento incomum. Por exemplo, o elefante é capaz de perceber quando se dará o momento da sua morte. E quando ele percebe, ele se afasta do grupo e morre em total solidão, completamente distante. O golfinho é capaz de auxiliar criaturas que estão se afogando, tem um instinto de proteção, de acolhimento, de amparo. A baleia tem uma sensibilidade no campo maternal incomum, de proteção e segurança em relação ao filhote, e assim por diante. Não são elementos de sentimento carregado de inteligência, mas são instintos muito bem preparados para o ensaio futuro no elemento de humanização do espírito,
que compreende a presença do ser humano na Terra, que logo mais chegará. Em que momento isso acontece? No momento em que os macacos se lançam no orbe e os espíritos prepostos de Jesus percebem que aquela estrutura peculiar pode abrigar o elemento de humanização, onde a partir de agora tudo mudará na constituição evolutiva daqueles seres. Por isso é que alguns conceitos apresentam os macacos, os chimpanzés, os orangotangos, como nossos ascendentes, mas na verdade não são. Nós ocupamos aquela estrutura para sedimentar algo que nos difere completamente dos outros animais. Na classificação biológica taxonômica, nós nos diferenciamos dos outros animais porque somos animais racionais. Embora sejamos animais, temos um diferencial. Nós somos criaturas racionais, o que é algo bastante estranho de se avaliar. Porque se nós observarmos hoje o que vem acontecendo no planeta, particularmente no Oriente Médio, não enxergamos aquela brutalidade em selva alguma. É estranho sermos considerados criaturas racionais, porque de uma certa forma os animais matam outros para se alimentarem, não para exprimirem requintes de crueldade. Isso eles não fazem. Nós, com a nossa racionalidade, com a nossa inteligência, fazemos. Utilizamos determinados requintes e artefatos de crueldade com os nossos semelhantes, que nos fazem, por vezes, rebaixar bem abaixo dos animais que são considerados superiores. Os animais, de uma maneira geral, aqueles que habitam a selva ou aqueles que estão nas nossas casas, eles estão numa faixa de compreensão e assimilação de aprendizado que compreende a sobrevivência por excelência. Isto é, em um nível psicológico, eles obedecem os condicionamentos naturais. Quais são os condicionamentos naturais? Fome, sede, sono, cansaço, procriação, necessidade de perpetuação da espécie, instinto sexual, prazer. Eles obedecem a esses condicionamentos. Como eles também sabem que viver em solidão é totalmente impróprio e inseguro, eles também se agregam em grupos. Consequentemente, formam famílias, agrupamentos, instituições. Também formam lares através dos abrigos no meio da terra. Isto é, eles suprem, atendem aos condicionamentos. Nós, seres humanos, somos assim chamados por algo que nós podemos fazer e os animais não podem fazer. Qual é esse elemento? A capacidade de perceber e executar o sentido da nossa existência. Essa afirmação é fundamental que tenhamos em mente, porque sem isso nós não podemos atuar como humanos do mundo. Nós só podemos ser considerados humanos quando temos a capacidade de perceber e de aplicar, executar
o sentido da nossa existência. Qual é o sentido da nossa existência que os outros animais não podem nem perceber e nem executar? Amar. Agora ficou mais fácil. Fica bem melhor do que compreender a criatura humana como alguém que é racional. Fica muito mais fácil de compreender a criatura como alguém que ama. Por quê? Porque amar é uma equação existencial, é uma equação matemática. Nós tomamos algo que não é nosso e que nos foi dado, que é o amor. O amor não é nosso. Alguém aqui lembra-se de ter criado o amor? Não. Nós aplicamos, não criamos. Então quem cria é o Criador, Deus, que está em nós, dentro de nós. Consequentemente, Ele nos dá essa substância poderosa que constitui tudo que existe no universo e que é dele, não nossa. Então nós tomamos essa força incomparável que há em nós e oferecemos a ela uma direção, um sentido. O nome disso é amar. Portanto, amar não é um sentimento, é uma atitude. E a criatura só pode ser considerada humana quando toma a atitude de amar. E o mais grave relacionado a isso é que no momento em que nós assumimos a constituição humana, através dessa capacidade de perceber o sentido da nossa existência e com isso tomar essa força e veiculá-la na direção do que devemos fazer, isto é ser humano. Quando nós ganhamos essa condição, tudo aquilo que diz respeito à saúde e doença passa a ser regulado por este elemento primordial. Nos animais não, mas em nós sim. Portanto, quando eu deixo de amar, eu adoeço. Porque agora, saúde e doença na minha constituição humana passam a ser regulados, mediados por aquilo que eu executo, assimilo, compreendo, interpreto a respeito do sentido da minha vida. E o nome disso é livre-arbítrio, coisa que um cão, uma girafa, um rinoceronte, um hipopótamo e um camelo não tem. Coisa que uma baleia, um golfinho, um cavalo não possui. Nenhum deles pode perceber e aplicar coerentemente, conscientemente, o sentido da sua existência. Um macaco pode jogar xadrez melhor do que nós, mas ele não pode perceber qual é o sentido de fazer aquilo. Um macaco pode colocar o filhote nos braços e proteger do perigo, mas ele não pode perceber qual é o sentido de fazer isso. Nós podemos. Então, quando nós nos desviamos do sentido de amar, é justamente quando adoecemos. Os transtornos que nós conhecemos hoje, muito bem catalogados na psiquiatria, a depressão, a ansiedade, se dão fundamentalmente por uma desconexão daquilo que devemos realizar na nossa existência. É por isso que o protótipo da depressão é a culpa.
E o protótipo da ansiedade é a angústia. Dois elementos fundamentais que nos sinalizam que o sentido da nossa vida não está sendo concretamente aplicado e bem direcionado. Eu vou dar um exemplo prático contido no Evangelho de Jesus, para que nós possamos compreender como nós adoecemos. Pilatos, que era o governador da Judéia, recebeu Jesus através dos guardas, dos fariseus e dos sacerdotes que o levaram a ele para uma grande entrevista, a fim de que ele fosse assassinado. Essa era a meta. Pilatos recebeu Jesus e, depois de um diálogo memorável, disse: não vejo neste homem pecado algum. E aí entregou-o de volta aos judeus. E ali disseram para ele: pois é, mas para nós não é lícito matar, só tu pode dar esta sentença. E aí Pilatos, muito preocupado, depois de ter encaminhado Jesus a Herodes, e Jesus então voltado para Pilatos estava numa situação difícil, porque não queria condenar aquele homem. Então pensou: eu vou mandar chicoteá-lo, porque quando ele voltar lanhado, ensanguentado, as pessoas terão piedade e vão dispensá-lo. E ele então foi para a flagelação e voltou numa condição muito deplorável. Pilatos então apresentou Jesus diante da população e disse: eis o homem. E o grito totalmente uníssono foi: crucifica-o. Pilatos então, numa condição de muita ansiedade, porque não queria condenar aquele homem, lembrou que naquela época anistiava-se presos. Mandou buscar Barrabás, porque pensou: ninguém vai querer libertar este homem, e quando eu colocá-lo em opção com Jesus, vão optar por prender, por manter preso ou por condenar Barrabás, e não este homem que nada deve. Mas não deu certo. Condenaram Jesus, que fez Pilatos a pior atitude que ele poderia ter feito. Lavou as mãos, mandou buscar uma bacia, colocou diante de si e lavou as mãos, dizendo: agora ele está por conta